Você já ouviu falar, várias vezes, eu acredito, o que seria do azul se não fosse o amarelo? Pois é, isso vamos começar a entender com o azul, com o amarelo, várias coisas. Por exemplo, quero falar com vocês hoje sobre talentos. Cada um de nós foi premiado com talento. Alguns sabem fazer várias coisas, as pessoas costumam dizer, é multifuncional. E outras pessoas não, elas não sabem absolutamente nada a não ser aquilo que elas estão acostumadas a fazer. Não que elas não saibam, é que elas não têm esse talento. Alguns foram premiados com vários talentos, outros com um pouco menos, outros com um só. Você quer ver aonde nós vamos descobrir isso? No capítulo de Mateus 25, a partir do versículo 14. Eu não vou ler para você, porque minha função aqui não é ler, é falar, é conversar com você a respeito disso e dar a minha posição. Então, eu acredito assim. Acredito não, é assim. Se você for analisar bem a situação na vida, você vai ver que eu tenho razão. Olha a minha linha de raciocínio para você ver. Nessa passagem da Bíblia, para resumir, Jesus conta que um homem muito rico, ele foi viajar e ele deixou seus servos responsáveis por talentos. Nessa passagem, os talentos é dinheiro. Ele deixou dinheiro. Com um ele deixou 5, com outro 3, com outro 1 só. E talento, para vocês terem uma ideia, é o seguinte, vamos supor que uma pessoa ganhe bobagem, tá? Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que o seu dia de trabalho custe R$10. Se trabalhou um dia, você ganhou R$10. Então, um talento naquela época seria o valor de R$60.000. Então, vocês vejam que não é pouco. Então, esse homem rico deixou com os seus servos, com um 5, com outro 3, com outro 1 e foi embora. Quando ele voltou, ele quis saber o que aconteceu. Um simplesmente devolveu do jeitinho que ele recebeu. Recebeu 5, devolveu 5. Outro recebeu 3, multiplicou, devolveu 6. E o outro enterrou. Bom, vamos trazer isso, exceto como Jesus nos ensina por parábolas, vamos trazer isso para a nossa vida. Você já imaginou, voltando àquela pergunta que eu fiz no início, o que seria do azul se não fosse o amarelo? O que seria do amarelo se não fosse o azul? O que seria do vermelho se não fosse o verde? Por aí vai. Não existiriam cores, o mundo seria uma droga. Seria muito sem graça. Vamos dizer assim, que os talentos não são dinheiros. Na Bíblia é dinheiro porque foi o que Jesus falou. Mas vamos trazer isso para a nossa vida. Talento é uma moeda da época. Mas hoje, o que seria de nós se não houvessem os médicos, os veterinários? Eu estou precisando de um veterinário. A minha cachorra vai fazer uma cirurgia hoje, muito séria, muito perigosa, porque ela já tem 10 anos. E cada vez que eu vejo um veterinário cuidar dela com carinho, com amor, eu agradeço a Deus por essa função, porque eu não teria essa coragem, eu não consigo. O meu talento é outro. O que seria das pessoas se não houvessem os profissionais em todas as áreas? Sejam as faxineiras, sejam os garis, sejam os médicos, sejam os advogados, sejam os políticos. Verdade, até os políticos, apesar de todos os problemas que estamos passando, até mesmo os políticos têm a sua função neste mundo. Então, o que eu quero dizer para vocês com esse breve relato sobre talentos? Que não adianta querer ser aquilo que você não é. Você tem um talento. Não queira fazer algo que você não faz. Você quer ver uma coisa? Vou te dar um exemplo comigo. Eu tenho alguns talentos, eu não tenho só um, e eu reconheço isso. Eu sei fazer algumas coisas, e bem feitas. E quando eu começo a fazer, eu gosto. Apesar de eu ter feito faculdade de Direito, eu gosto muito de moda, e faço isso muito bem, gosto disso. Faço com carinho, com amor. Então, eu investi, na época que eu fiz faculdade de Direito, eram em 4 anos. Eu investi 4 anos da minha vida num projeto que não vingou, porque não era isso que eu queria. Mas eu fui ver isso no estágio. Como eu já estava fazendo faculdade, eu dei continuidade. Mas não era isso que eu queria. Eu já sabia o que era, mas eu achava que moda não era uma profissão. Que não era isso. Mas, enfim, depois eu descobri que era.
e vivo isso. Mas não é só isso que eu sei fazer. Eu sei fazer muitas coisas. Se eu pegar um móvel, por exemplo, para reformar, nada a ver com direito, nada a ver com moda. Eu faço. Eu gosto de fazer pátina, eu gosto de tudo, de mexer com madeira, de mexer com obra, de mexer com pintura, artesanato, entre outras coisas que eu prefiro não dizer, mas eu gosto muito de arte em geral, artes, sejam elas em fotografias, sejam elas em pintura, e eu faço um pouco de cada coisa. Não que isso seja nossa, Ana, você é excepcional. Não, não sou. Eu não sou especial em tudo. Eu sou especial em moda. Eu lido bem com as palavras, porque eu fiz faculdade de Direito e a minha redação foi nota 10. Então, eu sei lidar bem com as palavras. Eu poderia ser uma ótima advogada, talvez até uma ótima defensora pública, porque eu sou contra esse negócio de julgar e de condenar porque o promotor ele tem que ser algo... Mas, enfim, a profissão de advogado precisa ser meio artista. Eu não consigo lidar muito bem com isso, porque eu também teria que defender alguém que tem culpa. Eu não ia conseguir, como não consegui, como me revoltei nos estágios que eu tive que frequentar. Então, eu vi que esse não era o meu caminho, mas eu terminei porque já tinha investido, eu precisava de uma profissão e talvez fosse, mas não foi. Então, eu consigo lidar bem com as palavras e consigo lidar bem com a moda, consigo lidar bem com algumas coisas. Então, vamos dizer que eu não tenho só um talento, mas o meu talento em especial é a moda. É com esse que eu ganho dinheiro, é com esse que eu cuido da minha família. Então, os talentos que Jesus nos deu são alguns, para alguns, outros não. Tem muitos. Tem uns que só consegue ser médico, não consegue fazer outra coisa da vida. Se ele for pregar um prego numa madeira, ele arrebenta o dedo e ele vai ter que cuidar dele mesmo. É isso que eu quero dizer. Alguns só têm um talento, outros têm outros. Se eu for cantar aqui, você sai correndo. Eu simplesmente adoro música. Adoro, mas eu não sei cantar, não tenho talento para isso. Então eu não vou cantar. Por quê? Porque eu vou pagar mico, como diz por aí. Então eu não vou cantar. Então procure entender qual é o seu talento para que você não caia numa, como é que eu posso te dizer, numa vergonha, sabe? De você querer mostrar aquilo que você não é. Porque isso daí já é bobagem da sua cabeça. O talento que você tem, procure descobrir qual é. Porque o talento que você tem é lindo. Porque foi Deus que te deu. Foi Ele que te colocou isso no coração. Foi Ele que te deu essa habilidade. Então não faça da sua vida uma bobagem. Porque, sinceramente falando para você, não vai dar certo. Procure fazer aquilo que você sabe. E se você for olhar bem, você vai ver que você tem muitos talentos. Não é só um. Agora, com relação à Bíblia, onde falo sobre os talentos, eu não vou ler aqui para você, porque eu acho que você deve olhar, procurar Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14. E, se eu não me engano, é do 14 até o 30. Tem lá a parábola dos talentos. E você vai ler, e cada vez que você lê, a Bíblia é um livro tão vivo, e cada vez que você lê, você entende uma coisa diferente. Não diferente com relação ao assunto, mas você expande esse assunto para muito além daquela limitação que está ali dizendo sobre talento, que ali na Bíblia quer dizer dinheiro. Mas na verdade não é isso, na verdade é um pouco mais que isso, porque os talentos que você vai lendo e você vai interpretando, é isso que eu te falei. Vai além do dinheiro. São as tuas habilidades, é aquilo que você faz de melhor, é aquilo que você sabe fazer. E só você sabe qual é o teu talento. Não desperdice ele querendo o talento dos outros. Cada um tem o seu. Por exemplo, existem pessoas, como eu acabei de dizer, que cantam divinamente bem. Eu sou fã das irmãs Galvão, das Galvão. Eu acho que elas têm um dueto de voz maravilhoso. A Meire Galvão tem voz linda, ela canta como ninguém. Mas eu não sou a Meire Galvão. E eu não vou cantar como ela. E eu não vou querer o talento dela. Porque esse talento é dela, não é meu. O meu, como eu disse, é a moda. E eu consigo lidar bem com as palavras, porque foi a minha redação que me deu um lugar na faculdade. Então, preste atenção qual é o seu talento. E não queira o talento dos outros. Isso não vai te dar vitória. O que vai te dar vitória é o teu talento.
descubra qual é, desenvolva ele. Muda alguma coisa na tua vida, porque é esse talento que vai te dar a vitória.